Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conto com Pontos Sônia Mendes. Vamos fazer esse modelito? Me ajude nessa minha trajetória. Se inscreva no meu canal, eu preciso muito da ajuda de vocês para que meu trabalho continue chegando a mais pessoas. Se inscreva, dê um joinha lá, compartilhe com seus amigos para que meu trabalho chegue a muito mais pessoas. Eu preciso muito da ajuda de vocês, muito. Eu conto com a ajuda, a generosidade de vocês. Vai lá, se inscreva, deixa um joinha, toque lá no sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu vier a postar. Um modelito desse, ó, prático, fácil de fazer e dá para usar como vestido, como saída de praia. Então, me siga lá, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos para me ajudar nesse meu trabalho, para que eu venha postar muito mais vídeo de tudo que eu sei fazer, de tudo que eu já faço. Então, me ajude. Eu peço e já te agradeço desde já. Gratidão eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Olá, eu tenho aqui de viscoline 1,80 m, 80 e poucos, né? Eu dobrei ele 2 vezes, que deu aqui a dobra. Dobrei ele uma vez, dobrei 2. Então eu tenho 4 partes, né? Tenho 1, 2 e 2 aqui que tá dobrada. Eu vou querer um vestido que também eu possa usar como saída de praia, né? Eu posso deixar ele como vestido e como saída de praia. Eu vou cortar ele aqui 1 metro, 1,4 m, 1,5 m, tá? Que eu vou fazer a bainha. Eu vou chegar nele aqui e eu vou cortar, porque eu quero ele, eu vou fazer babado nele, né? Então, eu vou tirar esta faixa. Se o tecido tiver amarrotado, dei uma passadinha de leve no ferro para que ele não fique dobra. Vou pegar esse meu pijama, que é o que eu uso para minhas modelagens. Vou chegar ele não muito perto. Vou deixar uns centímetros, né? Acertando ele. Vou deixar só mesmo isto aqui. 3 centímetros, tá? De fora a fora. Vou posicionar ele aqui, né? E vou cortar, já vou cortar já com a minha manga. Não vou colocar manga, né? Vou já colocar com a queda que eu vou colocar o babado. Vou chegar ele ali aqui, não vou arredondar muito, tá? Não vou arredondar muito. Vou chegar ele aqui e vou descer com a costura. Dei só uma leve queda, tá? Bem leve queda. E aqui eu vou contar, eu vou chegar aqui, vou medir também 4 dedos, porque eu quero uma manga folgada, e vou chegar aqui abaixo, vou arredondar, não chegando muito próximo, né? E vou descer, não direto, mas com queda, uma queda bem leve, até chegar embaixo, tá? Ficou assim. Aqui, eu vou pegar uma das partes, esse aqui foi o nosso corte, né? Ó, foi o nosso corte. Eu vou chegar aqui, vou separar uma das partes, jogar para cá, e vou também descer esta costura. Não arredonde muito esse lado para não ficar na hora da costura, ficar difícil, tá? Eu vou só chegar com a minha tesoura de frente junto do ombro,
da queda, não arredondado, e vou descer. O resto, eu simplesmente vou abrir, não vou levar até o corte até embaixo, só vou abrir a minha peça. Vou abrir até embaixo, tá? Aqui está a minha peça já cortada. Vou pegar o restante, vou fazer tiras. Que largura? Eu quero uma tira que eu possa dobrar, costurar, fazer todo o babado aqui, que eu quero pregar ela assim, frente e verso, para que ela não tenha, como é que fala? O fundo sem estampa, né? Para quando eu mexer o braço, eu ter um espaço assim bem legal. Então eu vou querer ela desta largura aqui, de 7 centímetros, né? Então, eu vou chegar aqui e vou dobrar. Então, eu vou querer ela aberta, ela vai dar 14, tá? Eu vou dobrar, vai ficar 7 e 7. Então, eu quero ela com 7 centímetros, de 14 centímetros, e vou levar o corte até do outro lado, tá? Ó, 7, 14, né? Vou levar ele até o outro lado. Sete. Vou cortar outra do mesmo tamanho, porque é 2 mangas que eu tenho. Eu vou fazer a mesma coisa. Essa aqui é para minha manga, o meu babado da minha manga. E quero também cortar, que esse tecido tem um pouco de defeito aqui, né? Eu vou tirar este pedaço, que eu vou fazer 2 cadastros. Eu vou fazer 2 cadastros, tá? O cadastro não precisa ser muito longo. Vou fazer túnel? Talvez eu faça, senão eu vou pôr só um elástico, só na cintura, tá? Eu vou cortar 2 cadastros, não muito largo, né? Meu cadastro vai ter 7 centímetros, que ele vai ficar dobrado no meio, ele vai, né, diminuir, e vou levar até lá. Esse aqui é o tanto suficiente para fazer o meu cadastro. Caso eu precise de mais alguma coisa, eu venho e tiro outro desse pedaço que me sobrou, tá? E vamos à costura. Eu vou levar ao ferro, vou dobrar ele todinho, vou levar o ferro e vou passar todinho de fora a fora para que fique um cadastro da mesma largura. E este vou fazer a mesma coisa, vou dobrar e vou passar o ferro todinho, tá bom? Leve ao ferro, qualquer dúvida, leve ao ferro e passe, porque aí a gente vai ter um auxílio legal da nossa peça. Gente, a gente que não tem a overlock, que é uma costura bem precisa, o que a gente faz? A gente quer costurar, mas não quer deixar aqueles fiapos por lá de dentro. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer, eu vou mostrar para você a costura francesa, tá? Você pega avesso com avesso, como se você tivesse cortando a sua peça, tá? Eu vou pegar aqui a parte certa, né? Não esqueça de procurar a parte certa da sua peça para não costurar as avessas, né? Então, eu vou pegar aqui a minha peça deixa eu ver aqui, é isso mesmo.
Vou pegar avesso com avesso. Essa é a costura francesa. Você pega avesso com avesso, faz uma costura. Eu não tenho overlock, então eu preciso de uma costura bem legal, para que não fique aqueles fiapos, para não precisar passar o zigue-zague, né? Que eu não gosto. Só faço realmente quando tem muita necessidade. Vou fazer a costura francesa para vocês verem. Que fica muito, o acabamento muito legal. Já vou pegar a outra parte e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar avesso com avesso, não esquecendo de posicionar para ver qual é o lado da manga. Acerte a manga direitinho, tá? Acerte a manga direitinho para que caiba certinho no ombro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou suspender só a minha agulha e vou passar ela, não, direito com direito, peraí, esquerdo com esquerdo, desculpa. Avesso com avesso, para depois direito com direito, tá? Então, você pega, arruma a manga aqui, arruma a manga, avesso com avesso, e vamos costurar, tá? Vamos costurar avesso com avesso, que é a nossa costura francesa. Avesso com avesso. Depois eu faço um vídeo curtinho de uma peça mini para vocês verem. Aqui, costurei, ficou assim. Agora eu quero esconder essa costura. Eu não quero que essa costura fique à mostra. Eu vou virar ela direito com direito. Vou pegar e passar a costura, como se eu tivesse começando a costurar. Passe numa largura para que não fique como é que fala? Para que não apareça do outro lado os fiozinhos. Se você quiser, leve ao ferro, que é muito importante, né? Porque se você leva o ferro, passa o ferro, você tem mais ou menos a noção exata da costura, para não ficar aquela sobra, tá? Se tiver dúvida, leva o ferro. Então, reprocesso. Foi bem um reprocesso. E passe a costura, uma margem, para que dê para esconder a outra costura que fizemos, tá? Essa é a costura francesa. Para quem não quer, deixa eu ver se ficou. Para quem não quer, ó, ainda ficou uns fiozinhos, mas isso aqui é fácil, isso aqui depois corta. Mas fica uma costura assim, olha, não precisa de zigue-zague. Vou fazer do outro lado a mesma coisa e vou fazer também na lateral, tá? Eu não quero uma costura que apareça. A outra peça, que eu tô fazendo ela, a diferença é o tamanho, o comprimento, mas a peça é a mesma, de uma saída que eu já tenho uma foto no meu vídeo, no meu Instagram, Sônia Mendes. Vai lá e veja as peças que eu faço, que eu já fiz. Eu tenho uma peça lá no Instagram que eu nem sonhava em fazer, eu nem sonhava de fazer vídeo pro YouTube.
Mas o modelito que eu já fiz, eu tenho todo lá. Eu já viajei com peça, eu já fiz peça mãe e filha. Ó, tá vendo? Ficou uma costura assim. Bem acabamento, o acabamento maravilhoso. A mesma coisa eu vou fazer com a lateral. Ó, eu vou posicionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para levar o ferro, essa bainha, e daqui a pouco a gente volta. Então, eu peguei, levei ao ferro e passei ele todo pelo avesso, a largura que vai ser as minhas mangas. Eu vou costurar ele todo pelo avesso, na pontinha, todo pelo avesso, para eu acertar. E depois eu viro pelo direito pra gente colocar na nossa manga. Fiz a mesma coisa com o meu cadastro. Passei ele todinho pelo avesso. Aqui, caso você tenha dúvida do tecido, no final do tecido, o tecido tá meio torto, eu vou colocar o túnel. Resolvi colocar o túnel para ficar mais bonito o acabamento. Então, juntei uréola com uréola, passei ele todinho para ele dar o mesmo tamanho aqui de uréola com uréola, para eu saber, para eu acertar o tecido, para eu tirar uma faixa. Se você tiver dúvida, se você tiver assim, eu não tenho a mão precisa, que eu também não tenho mão precisa para corte de faixas. Você pega um papelão, meça de cima a baixo uma tira certinho e deixa aquela medida para as suas faixas, pro seu decote, para o acabamento das mangas, como a gente vai fazer nessa peça. Então, uréola com uréola, e corta um papelão da largura que você quer, e com aquele papelão você vai medindo e cortando para ficar certinho. Eu usei o ferro, que é o meu maior auxílio na costura, e passei ele todinho de fora a fora, juntando tanto de um lado quanto do outro, para eu saber o tecido, para eu fazer o tecido ficar certinho, né, que é sobra do tecido, para eu depois vir e cortar certinho, para eu ter a faixa, o esquadro aqui bem juntinho, bem certinho um com o outro. Então eu fiz isso, eu passei ela pelo avesso, que eu vou costurar ela toda pelo avesso, porque eu não quero que ela fique aquela bainha lá de fora desfiapando, que eu não tenho overlock. Então passei todas elas pelo avesso, toda, tanto a manga quanto o meu cadastro e o meu túnel, todo pelo avesso, para depois eu vir com corte certeira e fazer o meu acabamento perfeito. E vamos à costura. Então eu vou emendar o nosso cadastro, né? Emendar o nosso cadastro. Deixa eu começar aqui. Vou emendar o meu cadastro. Não esqueça do reprocesso para não desmanchar a costura. Vou cortar o excesso. Vou pegar esse barbante, vou colocar no meio aqui, para que me auxilie na hora de desvirar o cadastro, para não ficar difícil. Então eu pego um barbante, coloco entre o cadastro e dou aquele reprocesso, tá? O tamanho do meu cadastro, eu não quero ele muito grosso, então vou pegar com o auxílio desse barbante, vou passar dentro do meu cadastro, para na hora que eu for desvirar, depois eu corto o excesso, tá? Vou costurar ele todinho aqui, ó. Esse aqui é muito bom, porque na hora de desvirar é só você puxar o cadastro. Puxar como é que fala? O fio guia aqui, né? Eu passei ele todinho no ferro para deixar ele certinho, o tecido, acertar o tecido.
vou passando, costurar ele todinho, tá? Vou fazer ele todinho. Cadastro, você escolhe a largura. Eu não vou fazer ele muito largo. Vou fazer ele mais ou menos. Depois a gente vê a. Mas auxilie com o ferro. Vai puxando ele quando você vê que vai encurtando o fio guia, que é o que a gente vai aproveitar para desvirar, você vai puxando. Não esquece de puxar aqui, porque senão vai... Vai encurtando, vai puxando. Não deixa perder não, porque depois você vai ter que... Não deixe de acertar o tecido. Quando for assim, só é puxar a parte de cá. Puxa assim e vai costurando. Fica muito mais fácil de desvirar. Fiz um cadastro longo, mas certamente não vou usar essa quantidade toda para amarrar, para colocar no punho, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu acho que esse tamanho aqui já é o suficiente, Eu vou chegar aqui e já vou encerrar. Vou fazer um reprocesso aqui. Tá? E vou tirar. Não deixa essa parte escapar. Enquanto você vai fazendo as outras peças, você cortou aqui o excesso, né? Da tirinha. Coloca um alfinete para você não se perder, porque eu não vou desvirar agora, tá? Coloca o alfinete segurando o seu ponto, seu... E essa parte aqui, que é as minhas mangas, as minhas mangas, eu vou costurar ela todo pelo avesso, para depois eu vir acertando o tecido, né? Vou costurar ela todinha pelo avesso, bem na pontinha. Eu não vou fazer o ponto apertado, não vou. Eu vou fazer ela com pince. E não é aquele ponto de... Eu vou desvirar ela depois. Vou levar ela pro ferro, tá? Eu vou te desvirar ela e vou levar ela pro ferro para eu passar de novo para saber para eu fazer aquele ponto que eu não quero ele
aquelas preguinhas assim, ó. Não vou fazer ele de fechadinho, vou fazer ele de... Acabou a linha. Acabou a minha linha. Vou ter que encher. Deixa eu encher aqui. Gente, eu fui pro ferro. Já adiantei tudo. Desvirei o meu cadastro todinho. Já passei ferro. Passei ferro nela todinha, que é nas minhas mangas. Ó, a desavessei, tá vendo? Desavessei ela. Fiz um cadastro também largo, né? E desavessei e passei a costura. Porque eu não quero aquele desfiar a minha manga. Então, eu já passei ferro nela todinha, porque é o melhor auxílio. Também levei meu túnel, que eu resolvi pôr túnel. Passei todinho fazendo essa dobrinha aqui para facilitar. Agora eu vou fazer o quê? Eu quero a minha manga, eu não quero a minha manga sem bainha. Para eu colocar o meu babado, eu vou fazer a bainha da minha manga, tá bom? Então, eu vou pegar aqui minha manga e vou fazer ela o mais fininho que eu puder, porque eu também não quero perder o comprimento da minha manga. Então, eu vou levar pra máquina bem fininha, dobrando bem fininho mesmo, né? Coisa assim de... Nossa, bem fina, bem fina. Vou levar a máquina, porque eu não quero desperdiçar o comprimento, né? Então, eu vou fazer a minha bainha. Bem fininha, dobrou, acho que é meio centímetro, sei lá. E dobrando o mínimo possível, só para ter um acabamento legal. Aqui na minha costura francesa, dobra também. Tá? Vou fazer nas duas mangas e depois a gente vai já fechar a lateral ou colocar o babado primeiro, porque eu gosto da costura o mais embutido possível para não ficar desfiando, né? Então, fiz a minha bainha bem fininha de um lado. Vou pegar meu outro lado, vou fazer a mesma coisa, uma bainha bem fininha. Porque esse corte é um kimono, porém, ele já vem com a manguinha, né? A manga curta, mas já vem com a manga, então... eu vou acrescentar na minha manga vai ser só o babado, porque o corte já dá aquela leveza de uma falsa manga, né? Aqui, baixa um pouquinho, né? Então... Gente, eu sempre tive vontade de costurar toda. Eu acho que eu já nasci com a vontade de costurar. E eu fazia boneca
E o meu amado pai falava assim, quem faz pra boneca, faz pra gente. E eu falava, pai, não é a mesma coisa. A boneca não se mexe, porque eu fazia um vestido mais encantador do que outro. Então eu falava, pai, a boneca, ela não se mexe. Então eu preciso aprender. Fui, fiz o curso, confesso que não aprendi nada porque eu amo, acho fabuloso os números. Mas os números me confundem muito, né? Eu acho lindo, lindo, mas os números eu tenho uma dificuldade muito grande para números. Então, ó, eu vou pegar o meu babado antes de fechar a lateral. Antes de fechar a lateral, eu já vou pegar o meu babado e eu vou começar ele. Deixa passar uns centímetros, porque a gente tem babado de sobra. Naquela costura, tá? Naquela costura. Eu vou começar a fazer pregas, centímetros. Cada um decide quantos centímetros vai ter a prega, tá? Como eu tenho uma tira boa, dá para eu fazer um perto do outro, né? Então, vou pegar na pontinha, mas fazer de tudo para pegar a costura tanto de baixo quanto de cima. Deixa eu enfiar aqui, porque então eu sempre tive vontade de costurar. Era o meu maior desejo, era costurar, porque eu via as pessoas com aqueles modelitos fabulosos. Eu não sei fazer alta costura ainda não sei. Mas todo dia eu tento melhorar naquilo que eu já sei, entendeu? E eu sempre tive vontade, gente, sempre tive vontade de costurar, sempre. Toda a minha vida eu tive vontade de costurar, porque eu acho assim, é muito bom quando você... A minha tá quebrando. É muito bom quando você vê um modelo e você consegue fazer. Ah, eu amei aquele modelo e você consegue fazer. Isso é gratificante. Então, meu pai sempre falava pra mim, filha, se você faz pra boneca, você faz pra pessoas. E eu brigava com ele, eu falava, pai, mas não é a mesma coisa, pai. Boneca não se mexe. E ele falava, filha, quem faz assim? E sempre batendo, me dando aquela força, sabe? Eu falo assim, às vezes eu termino uma peça, eu fico tão emocionada com o resultado, que às vezes eu ponho na mesa pra cortar, mas eu não sei que peça que vai sair. Entendeu? Eu chuto uma coisa e às vezes no meio eu mudo. Deixa eu chegar mais pertinho. Chega bem na pontinha, tá? Não deixa que escape da costura, tanto de baixo quanto a de cima. Tenha calma, vai fazendo devagarzinho, não tenha pressa, tá? Porque se cansou, pare um pouquinho, mas tenta fazer para você ficar mais linda do que já é. Então é assim. Então, minha amiga, eu falo para você, somos capazes de tudo, basta se dedicar. Basta se dedicar, porque eu tô muito feliz com o que aprendo todos os dias. Porque eu não paro, sabe? Se eu quero uma coisa, eu peço orientação a Deus, e peço ajuda, e vou e faço. Porque é muito bom. Gente, você que mora na praia, fazer uns modelitos desse é uma renda. É uma renda.
Você vai na praia com esses modelitos, exiba, vista seu modelito, mostre, sabe? Tire foto, poste. A minha cunhada, o ano retrasado, ela pediu, foi os primeiros vestidos que eu fiz. Peguei, cortei e fiz os modelitos e ela foi para Salvador e ela foi vestindo mãe e filha. Eu tenho lá no meu Instagram, Sônia Mendes. Ela e a filha vestida com modelo que eu fiz. E foi assim o meu primeiro trabalho, sabe? De vestida, assim, pra vender aquela, sabe? E eu tinha muito medo de ficar feio, mais nada, gente. Ficou muito lindo, muito lindo. Ó, ainda sobrou. Eu deixei um espaço assim pra gente terminar a costura. Pra ficar um pertinho do outro, ó. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pence, né? E depois é só passar a costura aqui, ó. Rente aqui, ó, pra ele ficar assim. Olha que maravilha. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Já fiz a bainha, né? Já fiz a bainha. Vamos pegar e começar do mesmo jeitinho que fizemos outra. A costura do canal que você fez, que você virou, é o que vai segurar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira. Parou a perna, o pé da máquina, já faz a próxima. Parou, faz a próxima. Então, gente, compra um tecido, que o tecido você compra por quilo. E dá pra você fazer. Depois eu vou ter modelo de short, de calça larga pra praia, sabe? Fala assim, mas por que você fala só de praia? Porque na praia, eu me liberto, eu uso roupa folgada, eu uso calça folgada, vestido longo, saída de praia, mas esses vestidos que eu venho a postar, você dá pra fazer pro dia a dia, viu? Não tem que ser precisamente praia. Você pode usar no dia a dia. Como? Põe um grampinho, não fecha, ou então faz uma fecha de cima a baixo, faz um túnel não, faz uma fenda na altura que você quer. Isso não vai proibir de você usar como saída de praia e vestido pro dia a dia, né? Esse daqui mesmo eu vou usar no dia a dia, mas também vou usar na praia. Se dá pra deixar ele aberto. Gente, somos lindas. Temos que, sabe, ousar, fazer assim acontecer. E quando perguntarem, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. É muito bom, gente. Muito bom. Então é isso. Aqui eu vou cortar, né? Ó, a sobra que ainda depois vamos fazer um arranjo pro cabelo. Com essa sobra. Então não corte muito rente, ó. Corte uma distância boa, tá? Guarde essa parte, porque a gente vai fazer um arranjo pro chapéu, tá? Então, corte o outro lado também. E vamos guardar essa sobra aqui. Agora, vamos fechar a lateral. Eu gosto de primeiro colocar a manga, né? Então, a gente vai fechar todinha a lateral. Toda a lateral você fecha, tá bom? Gente, aqui eu já terminei toda a costura.
Fiz ele todo no ponto de francês, toda na costura francesa, para não ter aquele desfiapo para fora, tá? Costei ele todinho. Coloquei aqui, ó, no meu corpo, para ver qual é a altura que eu vou colocar meu túnel, porque eu preciso do meu túnel para cinturar debaixo do meu braço e chegar assim abaixo do meu seio. Aqui eu marquei com alfinete a altura que eu quero. Vou levar o ferro e vou fazer aquela risca de fora a fora, todo o contorno, para eu posicionar o meu túnel, tá? E depois a gente vai alfinetar ele todinho, vai passar na máquina e por último a gente vai fazer toda a bainha. A minha manga ficou assim, olha, tá vendo? Não é muito curta, nem muito longa, mas ficou bem acabadinha, ó, frente e verso, tá vendo? Por que eu dobrei o tecido e costurei? Ó, fica uma costura maravilhosa assim, ó. Então, ela fica frente, tudo com a mesma estampa. Não tem aquele lado avesso. Ele fica direito e direito, tá vendo? E ficou maravilhosa, ó. Tá vendo? Depois eu só vou passar um ponto de fora a fora para fazer ele deitado assim, tá bom? Mas ele tem uma leveza maravilhosa, né? E eu vou levar ele pro ferro, a gente vai levar ele pro ferro, vai passar ele todinho, a gente vai pregar o nosso túnel, tá bom? Então aqui eu levei pro ferro, fiz essa margem de fora a fora, o que deu certinho, tá vendo? Pra eu colocar o meu túnel, tá? Então eu fiz todinho, ó, uma lista no corpo eu marquei com alfinete e fiz essa listinha pra eu saber onde que eu vou pôr meu túnel, ó, tá toda em costura francesa, toda, tá vendo? E eu vou pegar o meu túnel, vou colocar ele de fora a fora, tá? Vou fazer, chegar na máquina, vou fazer a bainha vou fazer a bainha dele na ponta, tá? E vou deixar esse espacinho aqui, né? Esse espacinho de 2 dedos, porque eu vou fazer a minha bainha e eu quero que ele fique com acabamento perfeito. Então, eu vou pegar bem no centro da minha marcação, que eu fiz com ferro, e vou costurar ele todinho em cima, certinho, tá vendo? No meio certinho. Vou costurar ele todinho dessa forma, ó. Eu já sei onde é que vai ficar o túnel, então eu não vou colocar alfinete. Eu só vou costurar no meio certinho da dobra. Você coloca o túnel, vai passar costura no pezinho aqui certinho. Vamos fazer toda a bainha, tá? Toda a bainha depois do túnel estiver pronto. E a gente vai fazer toda a bainha. Vamos para a máquina? Vou iniciar o meu túnel fazendo uma bainha na ponta do meu túnel, tá? Vou fazer uma bainha para que ele fique com acabamento bem legal. Então, já vou cortando as sobras para depois não precisar ficar fazendo aquele babado, né? Então, eu vou pegar no meio daquela marcação que a gente tinha feito, vou pegar uma distância boa, vou colocar uns 2 dedinhos bem no centro da nossa passada de ferro, né? Então, vai arrumando o tecido, ó, arrumando o tecido
e passe um pezinho de máquina. Vai arrumando para não ficar nem mais e nem menos. Dá pra gente fazer um acabamento muito bom, sem overlock. Eu ainda sonho em comprar e um dia eu compro, né? Mas enquanto isso eu vou costurando, fazendo o melhor acabamento possível. Eu vou ver se eu aproveito as sobrinhas e vou fazer um babado na parte de baixo. Eu ia fazer um arranjo de cabelo, mas se der para eu fazer um babado, que eu pretendia fazer, mas o tecido não era tanto, né? Precisa de mais tecido. Tinha que ser uns 2,40 metros, né? 2,40 metros. Pra sobrar tecido pra gente fazer um babado igual a gente fez na manga. Mas como não dá, a gente aproveita as sobras, né? Então, aqui, ó, eu vou cortar ele aqui. Vou fazer a bainha, né? Vou deixar só a medida certa. Assim, né? Eu vou virar. Isso aí eu faço depois, tá? A gente vira. Solta a linha. E chega na mesma altura. E passa pezinho de máquina ajeitando o tecido. Isso aqui é um viscoline. É um tecido que não amarrota muito, que dá uma boa caída no corpo, né? Tem um caimento muito legal. Já fiz outra peça com esse tecido. Tem lá no meu Instagram, Sônia Mendes. Tem os modelitos que eu já fiz. Nunca fiz vídeo, só costurava mesmo. Agora toda peça que eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo. Aqui, vamos soltar a costura, pegar a tesourinha, já cortar as sobras da linha, para não ficar aquele monte de linha pendurado. Cuidado para não cortar o tecido, né? E agora, vamos fazer aquele acabamento deste lado que a gente deixou, né? Eu vou cortar só mais um pouquinho. Não vou cortar não. Vou fazer assim, dobrar. Deixa eu ver se dá na altura que eu quero. É isso aí. Só dobrar e dobrar. Vamos fazer a nossa bainha.
aqui a sobra da linha. Agora vamos fazer esse acabamentinho aqui, né? Para depois a gente começar a nossa bainha. Do outro lado. E vamos fazer a nossa bainha todinha em volta, tá? Vamos fazer todo o contorno da gola, da bainha, todinho, tá bom?